Jesus diz: por que tendes medo, ainda não tendes fé? Hoje o Senhor quer nos fazer passar do medo para a fé, porque viver no medo é horrível. E a nossa vida está aqui. Para a gente entender bem esse evangelho, essa tempestade que acontece no Mar da Galileia, a primeira leitura nos ajuda, nos prepara muito. É o capítulo 38 de Jó, o livro de Jó. E depois de muitos monólogos, o livro inteiro, até o capítulo 38, quando as pessoas falam o que querem, né? Mas não tem um diálogo, finalmente o Senhor respondeu a Jó. Aqui tem um diálogo. Do meio da tempestade. Deus fala conosco do meio da tempestade. Essa tempestade pode ser o Covid-19. Hoje a igreja no Brasil está rezando, oferecendo essa missa por todos os 500.000 falecidos pela Covid. Depois vamos fazer uma prece bonita. Essa tempestade pode ser uma crise que você está passando no teu casamento. Essa tempestade pode ser uma crise financeira, teu trabalho que você perdeu ou está inseguro. Essa crise pode ser, para os jovens, tantas tempestades eles têm. Que faculdade que eu vou fazer? Namoro, não namoro? Me caso, não me caso? Tenho filhos, não tenho filhos? As preocupações, as tempestades que todos temos. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, aqui vai pegar 4 versículos que falam sobre o mar. O mar, para os antigos, era uma força caótica, indomável, que dava muito medo, porque o mar engole os navios, engole as pessoas, é a morada do Leviatã, o grande monstro marinho, símbolo da morte. Aquilo que amedronta, onde você não sente segurança. Pois bem, olha, de uma forma poética, Deus vai falar para o Jó o que ele fez com o mar. Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou do ímpeto do seio materno? Ou seja, ele está dizendo para o Jó, eu vi o mar nascer. Quando ele jorrou, quem é que colocou limite nele, nas águas? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas. Ou seja, Deus está dizendo, eu coloquei fraldinha no mar, eu envolvi ele de nuvens. Esse monstro que você tem tanto medo, para mim é que nem um nenezinho que eu coloco no berço. E disse, até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Ou seja, irmãos, aparece Deus como Senhor do mar, Senhor da morte, Senhor de tudo aquilo que dá medo, que você não tem domínio, tudo aquilo que escapa do teu poder e da tua capacidade. Então agora nós vamos poder entender melhor o Evangelho. Jesus aqui fala, ao cair da tarde, está anoitecendo, não tinha luz elétrica, não tinha celular para iluminar, noite era noite,
Era escuro mesmo. E no escuro você não tem domínio das coisas. Ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Aqui já teria um mundo de coisas, irmãos. Hebreu vem de ivri, é aquele que passa, aquele que vai para o outro lado. Páscoa, atravessar o mar. A nossa vida nesse mundo é uma travessia. Temos que chegar do outro lado. Mas para chegar do outro lado, eu tenho que enfrentar o mar. E muitas vezes o mar da Galileia, aparecem uns ventos e ele fica terrível, difícil de navegação. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, despediram a multidão. Jesus devia ter pregado, curado, feito milagres, estava cansadíssimo. Não é fácil lidar com uma multidão. Aqui fala, eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Ainda havia outras barcas com ele. O Evangelho de Marcos reflete a pregação de Pedro. Aqui esse relato tem uns detalhes. Jesus dormindo sob um travesseiro, que mostra que Pedro viveu isso, era a barca de Pedro. Ele foi testemunha disso. Tem um gosto de coisa verdadeira, experimentada, vivida, né? Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher de água. Quando um barco enche de água, afunda. Titanic, né? Que era impossível de afundar, afundou. E aqui o barquinho de Pedro estava entrando água, entrando a morte. E Jesus estava na popa, na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Quantas vezes parece que Jesus dorme na nossa vida? Silêncio, fica quieto. Você está morrendo de medo, você está sofrendo, você tem pessoas que estão sofrendo do teu lado, da tua família, do teu sangue, e parece que Deus está quieto, não age, não faz nada, dorme.